capítulo 10 e no versículo de número 9, que diz assim: todos acharam? Amém. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Todos juntos, lendo juntos? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Amém? Amém. Versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos irmãos e amigos que nos assistem através do canal do YouTube. É com muito prazer e alegria que podamos entrar no seu lar, no seu escritório. Nesse momento, Deus pode falar com você. Abra o seu coração e deixa Cristo trazer mudança no seu viver. Ficaríamos muito gratos se você pudesse nos visitar. Estamos aqui na Rua Toninhas, número 211, no Jardim Campo Grande, na cidade de São Paulo. Muito nos alegrará com a sua visita. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Essa passagem bíblica, quando Jesus fala sobre algo que muitos de nós já sabemos, é uma passagem, um versículo, 2 versículos reveladores, porque ele vem trazendo uma parábola, e nessa parábola ele está já nos avisando sobre guerra espiritual. Ele está nos ensinando que há uma saída de escape quando você entra em guerra. Ele está nos trazendo, anunciando saída para nós. E essa passagem, ela é reveladora. Muitos leem, não prestam muita atenção e deixam passar tão assim rapidamente. Mas nessa noite nós iremos meditar. Quando Jesus chega para falar sobre ovelhas e para exemplificar Ele próprio como uma porta. É interessante essa passagem, é uma parábola muito importante para nós. A Bíblia diz muito sobre pastores, a Bíblia relata muito sobre ovelhas, e nós nos exemplificamos e nos posicionamos como as ovelhas de Cristo. E nessa passagem é interessante porque as ovelhas geralmente elas são reunidas no aprisco. E se sabe que todo pastor fica e dorme com suas ovelhas. O pastor não abandona suas ovelhas, não deixa as ovelhas dormirem sozinhas. E aqui nós sabemos que elas, quando estão com o seu pastor, elas são protegidas de animais selvagens, elas são protegidas de ladrões, elas são protegidas das intempéries da natureza, porque ali há um pastor. O pastor deita e dorme junto com as suas ovelhas. E quando Jesus começa a falar sobre esse texto aqui, ele acha interessante o início do capítulo, que nós não lemos, mas eu gostaria que você fosse acompanhando. Ele fala no versículo 2: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Nós temos um coração. Jesus, ele vem e bate na porta do nosso coração, e ele está querendo fazer morada. Jesus chega pela porta, mas o salteador, que é o ladrão, não entra pela porta. Como é interessante a gente observar isso, quando de repente nós vivemos numa vida atribulada, numa vida tão corrida, parece que tudo vai bem, e de repente alguma coisa começa a destoar daquilo que é normal. Aí você fala assim: mas como? Eu estava indo tão bem, minha vida estava indo tão bem, e de repente começou a haver mudanças tão bruscas, tão radicais, tão diferentes. Aí no versículo 3 fala assim: porque o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome de as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz.
mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. E ainda continua: Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E ainda continua dizendo: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. E ainda continuou dizendo que eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É interessante porque há momentos que Jesus diz que ele é o pão da vida, há momentos que Jesus ele é a água viva, há momentos que Jesus está dizendo que ele é a porta, há momentos que ele diz que ele é o bom pastor. E eu estou dizendo essa palavra porque Deus me mandou pregar isso essa noite. Talvez você está falando assim: hoje eu vou à igreja porque eu preciso que Deus abra uma saída de escape para mim. Eu preciso que Deus abra uma porta especial na minha vida sentimental, na minha vida profissional, ou na minha vida conjugal, ou na minha vida familiar. E Jesus está mandando te dizer que Ele é a porta. Ele é a porta. Eu sou a porta. Aí talvez você já disse, se pudesse dizer assim para mim: mas pastora, eu já passei por essa porta, eu já tenho Jesus. Mas nessa noite Deus quer falar algo a mais sobre a porta, que é o Senhor Jesus. Ele diz: se alguém entrar por mim, existe uma condicional. Eu posso escolher, eu posso querer entrar, eu também posso não querer entrar. Muitos já chegaram até a porta, mas não entraram pela porta. E como eu vou saber se eu já cheguei até a porta e já passei por ela? É interessante porque esse versículo é um versículo só, e ele tem uma mensagem profunda demais para a sua vida espiritual e para a sua vida cristã. Muitos estão na igreja, mas chegaram somente até a porta, não passaram pela porta que é Jesus. E a prova disso é que você vai entender o que esse versículo fala. E Jesus diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Quantos passaram pela porta, mas não encontraram saída, ainda se encontram perdidos? Dizem ter a fé em Jesus, mas se sentem perdidos, se sentem sem pastor, se sentem sozinhos na hora da angústia. Muitos hoje estão entregando a sua vida para o pecado, estão passando pela porta do pecado. Muitos hoje decidem entrar pela porta do desânimo. Muitos hoje decidem passar pela porta da incredulidade. Eu já tentei tanto, não estou crendo em mais nada. Muitos hoje decidem passar pela a porta da indiferença. Se tornam indiferentes com esse mundo de horror. Nada incomoda. Todo o pecado de Sodoma e Gomorra que São Paulo está vivendo, o nosso país está vivendo, não se incomodam. Essa é a porta da indiferença, é a porta do lixo espiritual, mas não se incomodam com ela. Muitos estão entrando pela porta do desespero, preferem desesperar do que encontrar em Jesus saída. Muitos estão encontrando a porta da mentira, a porta dos vícios, a porta das drogas. Muitos estão passando por essas portas, achando que assim vão afogar um pouco a sua angústia, a sua falta de esperança. Muitos estão passando pela porta do adultério. Muitos estão passando pela porta da destruição eterna. E quando Jesus chega e fala assim: mas eu sou a porta. E muitos dizem assim para você talvez: mas eu estou passando pela porta da filosofia. Eu estou tendo uma fé filosófica. É apenas da filosofia. Eu amo a filosofia. Nem sei se Deus existe. Muitos estão em volta de nós escolhendo essa porta. Uma porta que não tem saída. É como se Jesus pudesse chegar para mim hoje, para você, e dizer o seguinte: pode entrar por essa porta, porque essa porta aqui não é caminho sem saída. Glória a Deus. Entra e sai.
Talvez você hoje serve já o Senhor, mas está com uma angústia no seu coração. Passe de novo pela porta que é Jesus, porque tem saída de escape. Aleluia. Tem saída de esperança. Tem um futuro preparado por Deus. É quando Jesus diz assim: entra e sai. Diz para o teu irmão: a gente entra na luta, mas sai dela. E a gente sai com mais fé. A gente sai com mais alegria. A gente entra na tribulação, mas sai dela. Esse não é o nosso fim. Diz para o teu irmão: a escassez não é o fim. A oração sem resposta não é o nosso destino. Aleluia. Jesus está mandando te dizer: eu sou a porta. Se você entrar por mim, vai entrar e vai sair, e achará pastagem. Achará o teu esposo, achará a tua esposa, achará teus filhos, achará a bênção financeira, achará o teu milagre. Quantos estão em desespero? Esses dias conversando com uma amiga, e eu disse a ela: a tua luta já passou mais da metade. Não desista, porque dessa ponte aí você já está um passo da tua vitória final. Achará pastagem. Eu sou a porta. Quantas vezes, quando os discípulos caminharam com Jesus, entraram naquele barco, aí de repente Jesus estava lá lindo, dormindo, gostoso, e aí veio os ventos contrários sobre aquele barco. E aquele barco balançava para lá e balançava para cá, e os discípulos começaram a ficar cheios de temor, porque eles eram pescadores e eles sabiam que vento era aquele. Vento contrário, todos eles conhecem como é que é o fim de um vento contrário. E aí eles começaram a ficar desesperados, cheios de medo, cheios de temor, e aí foram atrás de Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, socorre-nos, nós vamos perecer, nós vamos morrer, o Senhor não percebe? E quando Jesus sai ali daquele aposento e olha ao mar e levanta a sua voz e diz: vento contrário, aquieta-te, ó mar. A Bíblia diz que Jesus é a porta, mas Ele é a voz. E com aquela voz do Senhor, aquieta-te, ó mar, o mar se fez bonança. E os discípulos a todos viraram e falavam assim: quem é esse que até o mar lhe obedece? O Senhor está mandando te dizer que Ele não é só a porta, não. Ele é a voz que muda a história. Ele chama a existência daquilo que não existe. Ele basta uma palavra dele hoje, agora, lá na tua casa, no meio dos teus familiares, vai haver salvação, reconciliação familiar, a intriga cessa, a contenda vai embora. Aleluia. Ele não é só a porta, Ele é a voz. Ele está dizendo que as suas ovelhas ouvem a sua voz e lhe obedecem. Você está conseguindo discernir quem fala com você? Hoje eu vou para a igreja. Eu fiquei feliz que domingo passado, depois daquela ação social tão maravilhosa, todos nós estávamos assim, exauridos da nossa força. Mas os que vieram receberam uma porção de Deus. Nós não desistimos, a gente recebeu. E muitos talvez pensaram em desistir e alguns não conseguiram vir. Mas teve uma pessoa que chegou a mim e falou assim: eu pensei em não vir. E no final Deus tinha uma palavra profética, uma palavra de vitória. Glória a Deus. Nem que seja no último minuto do culto, a voz poderosa do Senhor vai falar ao teu coração, nem que seja num amém. Nem que seja num amém, meu irmão. A voz do Senhor é poderosa. Ele é a porta, Ele é a voz. O que você está precisando hoje? Entrará e sairá. E não vai sair de qualquer jeito, vai encontrar campos verdejantes. Aquilo que o salmista Davi já dizia: guia-me mansamente às águas tranquilas. É a pastagem de Deus, é o tempo de bonança chegando para a tua vida, é o tempo de festa. É o tempo de festa. Quem está querendo fazer festa? Eu quero fazer festa de segunda a segunda. Na tua casa vai ter festa toda semana, eu profetizo. Então a posse. Mas você não vai celebrar sozinho, não. Você vai ter marido, você vai ter filhos, toda a família reunida. Quem pode tomar posse? Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará passagem.
O crente não anda por vista. O crente não anda enganado. Nós não andamos nas trevas, nós não andamos no escuro. A voz poderosa de Deus nos guia. Ele é o pastor, Ele é a porta, Ele é a voz e Ele é a direção. E a Bíblia diz que o Jesus diz aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e quando eu saio do aprisco, elas me seguem. Tem uma grande jornada para a tua vida. Talvez você nunca vislumbrou o que Deus ter para você para daqui um mês, daqui um ano. Há uns anos atrás eu nunca imaginei o que Deus queria fazer comigo. Eu sabia desde a minha infância que grande seria o mover. E eu achava até que todos que oravam comigo, eles tinham assim algo muito grandioso dentro deles, que é Jesus. Eu sempre senti isso. E eu falei assim, mas eles assim, eu acho que eles exageram. É porque você é precioso aos olhos de Deus, e a obra na tua vida é grande. É grande. Por isso que Deus falava assim: o que eu tenho eu para fazer na tua vida e vou fazer através de ti é grande. Agora você já imaginou o potencial que está sobre a tua cabeça? Há uma promessa que você não sabe. Quais são os teus talentos? Eu sou a porta, diz o Senhor. Não escolha por vista, não escolha pelo teu coração, ouça a voz do teu pastor. Qual é o caminho que você tem escolhido? É o de fé? É o da renúncia? Passe pela porta da santificação e você vai ver o quão grande é o Senhor. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você está querendo ver o Senhor se mover em qual área da tua vida? Sem santificação ninguém verá o Senhor. É bíblico. Qual é o milagre que você hoje está buscando, orando, pedindo? Senhor, não abro mão. Senhor, olhe para mim. Senhor, veja a minha situação. A resposta de Deus hoje, a voz do Senhor poderosa, está dizendo o seguinte: passe pela porta da renúncia e da santificação, e você vai ver o estágio que Deus vai te colocar. Ele se alegra com aqueles que se santificam. Ele se alegra com aqueles que se separam. Não passe mais pela porta do pecado. Não passe mais pela porta da indiferença. Ah, Deus não está vendo, ninguém está vendo. Está vendo sim. E Satanás está vendo também. Porque nessa passagem aqui o Senhor fala sobre o ladrão. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, vem somente para matar e vem para destruir. E eu vim para que você tenha vida. E que você tenha, não é qualquer vida, é vida com grande abundância. Abundância de alegria, abundância de fé. E o Senhor está dizendo: eu sou a tua porta de escape. Talvez alguém aqui está em necessidades financeiras assim tremendas, com muitas dívidas, com muitas necessidades. Acalma o teu coração, passe pela porta que é o Senhor, entrega tudo a Ele. Fala: Senhor, não é bom, isso não te glorifica. Entra com providência agora. Entra com providência hoje. Porque eu tenho sede de testemunhar. Eu tenho sede de achar pastagens. A tua palavra diz que eu vou entrar pela tua porta, vou sair com esperança e vou encontrar escape. Aleluia. Gente, toma posse dessa palavra. Ela é simples assim. Entra e sai encontrando saída, e nunca mais você terá sede. Quem pode dar glória a Deus? Entra e nunca mais terá sede do pecado, nunca mais terá sede da bebida, nunca mais terá sede de viver nesse mundo. Eu sou a porta, diz o Senhor. Mas tome cuidado, porque o ladrão não entrou pela porta, ele entrou por outro lugar. Ele simplesmente minou a casa. Ele invadiu o território alheio, aonde ele não deveria entrar. Cuidado. A ovelha tem que ter discernimento do que é estranho, do que é alheio. Quantas vezes entra sorrateiramente uma apatia espiritual sobre a tua vida, e você começa a acostumar com isso. Cuidado. É hora de acender as luzes vermelhas e dizer: estou em alerta.
eu tenho que voltar para a porta, passar por ela de novo, passar de novo, renunciando de novo. Eu vou dizer uma coisa, que o céu, a porta é estreita, não vai dar para você levar toda a sua vaidade, você vai ter que deixar a bagagem do lado de fora. Porque quantas coisas nos impedem de passar pela porta que é Jesus com renúncia? Quantas vezes a gente fala assim, é a minha religiosidade, é a minha crendice, a minha família, o que os meus amigos vão achar, o que eu vou falar? Só que quando a gente for ter morada no céu, a porta que conduz à salvação, não dá para você levar toda essa bagagem, você vai ter que deixar. Passe então pela porta que é Jesus, encontre saída, ache pastagens e nunca mais voltará ao estágio anterior. Eu não aceito experiências espirituais que voltam ao estágio de miséria espiritual ou financeira. Nós não temos respaldo bíblico para retroceder. O povo de Israel saiu do Egito e nunca mais voltou para lá. Glória a Deus. Você sai do pecado, você não precisa voltar mais, você não vai ter necessidade disso. Outra coisa, quantas pessoas passam pela porta da culpa e vivem nela, e o acusador, que é Satanás, não as deixa em paz. Saia dessa porta da culpa, porque os teus pecados já foram lançados no mar do esquecimento. E deles não me lembrarei mais, diz o Senhor. Essa é a maior certeza da nossa salvação, que o Senhor não nos acusa mais. Quem está te acusando é o acusador chamado ladrão. Ladrão de alegria, ladrão de sonhos, ladrão do teu ministério, ladrão do teu potencial. Você já é uma bênção, já está salvo, está no processo, achando pastagens em Deus. E o acusador vem, mas você fez isso, você fez aquilo, em tal ano, em tal mês, em tal dia. Mas acaba com isso hoje. Declara ao ladrão da tua vida, não mais. Eu sou ovelha do bom pastor. Eu sou ovelha do bom pastor. Eu sou a porta, diz o Senhor. Entrará e achará passagem. Eu acho interessante que Jesus, Deus, nosso Deus, não é limitado pelos fatos. O seu trabalho é simples assim. É crer nele. É crer nessa palavra, que ela é fiel para cumprir. É saber reconhecer quando você está em guerra, é hora de orar e vigiar. E não deixar ser roubado mais de uma comunhão perfeita. Senhor, fala comigo. Irmãos, essa igreja, ela foi encontrada, esse lugar, ela foi encontrada com uma conversa de intimidade do Senhor aos meus ouvidos. Discernir a voz do pastor. Quando estava para descer a Arnaldo Magnicaro, estava já para profetizar, estender as minhas mãos sobre outro salão. E antes de fazer isso, que é ato profético, Deus não deixou. Deus chegou comigo na esquina e falou assim: entre nessa rua, você não conhece esse bairro, entre para conhecer, é a voz do bom pastor. E eu entrei e é extraordinariamente melhor do que eu ia profetizar. Vocês pensam que essas coisas são banais? Não são banais. Estenda as mãos. Aquilo que eu preguei esses dias, as marcas do sangue de Jesus, quando nós profetizamos, estendemos as nossas mãos, nas nossas mãos tem a marca do sangue. Profetizar, esse lugar ainda vai ser meu. Se você fizer isso, olha, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E a voz do bom pastor, você não faça isso, porque eu não tenho esse lugar para vocês. Eu tenho um lugar melhor. Passagens melhores. E eu louvo ao Senhor pela voz do bom pastor, que não tem hora, não tem expediente, ela é 24 horas disponível. Quando ele fala conosco na madrugada e nos revela e fala assim: entra na guerra, está iniciando guerra, você não sabe, mas já começou. Quando às vezes a gente começa a sentir incômodo e não sabe o que fazer, é hora de reconhecer que o ladrão pode estar vindo para roubar. Dessa maneira. Aleluia! Eu sou a porta, filho meu. Entre por mim, vai encontrar saída. Se jogue mais. Deus não é limitado para fazer o milagre que você precisa. Um toque do favor de Deus, um toque da misericórdia de Deus te leva para um nível muito mais elevado. Então por que você não anda em fé? Essa é a pergunta à igreja hoje. Por que você não anda em fé? Por que a sua fé é uma gangorra? Hora você está crendo, hora você está deixando de crer. Pois toda vez quando você para de crer,
retrocede o processo. O processo para. Estava até caminhando bem. Quando você para de crer, as coisas se atrasam. Então por que você não anda crendo o tempo inteiro? Tem um tempo novo chegando para a minha vida, tem novidade de vida vindo, tem um milagre de Deus vindo, tem cura de Deus chegando, tem uma novidade, tem um milagre para a minha vida pessoal, tem um milagre para a minha casa, para a minha família, tem um tempo novo vindo. Será que você poderia profetizar? As que esperam um milagre, profetiza. Esse ventre já está ungido por Deus, está sendo gerado já. Porque não profetiza sobre a tua vida, sendo que tem poder sobre a tua palavra. A palavra baseada no poder do nome de Jesus pode todas as coisas. Ele é a porta, Ele é a tua saída, Ele é o teu milagre. Quem pode glorificar o Senhor? Eu acho interessante que todos aqueles que passaram e chegaram junto a Jesus, eles estavam tão desesperados, eles tinham certeza que se eles passassem por Jesus, o milagre sairia dali na hora com eles. A mulher de fluxo tocou naquelas vestes naquela hora porque sabia que haveria cura. O cego chega para Jesus: por favor, eu quero voltar a ver. Ele já tinha certeza que ele sairia vendo. Não se achegue mais ao templo pensando: será que eu vou ser presenteado por Deus? Não, já venha determinado: o Senhor é a minha porta, a minha saída, o meu escape. Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Tem coisas no mundo espiritual que está sendo criado hoje, ontem, semana passada já começou a movimentar algo para te abençoar extraordinariamente. Eu creio nisso. Eu sou fruto disso, de crer que Deus trabalha ao longo das décadas. É assim que nós vivemos. Deus vai movimentando as pessoas, as conexões divinas. É um grande tricô. Você não está entendendo nada, mas Deus já está fazendo. Você hoje aqui é fruto disso. Eu sou a porta, filho meu. Se entrar por mim, achará pastagem. Talvez a sua necessidade é muito grande. Entrar pela porta que é Jesus é sair da depressão. Entrar pela porta que é Jesus é sair da mentira. Entrar pela porta que é Jesus é sair dos vícios. É sair dessa vida sem novidade de vida. É sair dessa destruição, sair da angústia da alma. Entrar pela porta que é Jesus é sair do vazio e da solidão. Você acha que Jesus não está te vendo em solidão? Não é bom que o homem esteja só? Isso não é bíblico? Não é bom que o homem esteja só. Dar-te-ei uma companheira, dar-te-ei um companheiro para os que precisam. Irmãos, pare de olhar e se lamentar, viver choramingando como se não tivesse um bom pastor. Tu tens um bom pastor. Eu sou a porta, diz o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e nunca mais terá sede, nunca mais andará naquela vida de miséria, choramingando sozinho pelo caminho. Aleluia! As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E eu acho interessante que a porta que Deus abre, Deus está mandando dizer: ninguém fecha. Se tem alguém aqui correndo o risco da porta fechar, se foi Deus que abriu, as chaves não estão nas mãos de Satanás. As chaves estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A porta não fecha, só se Ele determinar, porque tem uma porta maior para abrir. Quem não olha a Deus e toma posse disso. O teu negócio não fecha, o teu projeto pessoal não fecha. Se no teu projeto a porta foi dada pelo Senhor, não está com Satanás a chave, está com Ele, Deus Todo-Poderoso. Eu sempre profetizei isso na vida profissional do meu esposo. Mas você está com ela na mão, está na mão do meu Deus. Caia fora. E o Senhor tem nos honrado, mostrando que a palavra profética que sai dos nossos lábios dá fruto. Quem pode dar glória a Deus? É hora de falar assim: enfermidade, sai de mim, porque esse corpo é templo do Espírito Santo, e enfermidade não glorifica o meu Deus. Pelas pisaduras dele já fomos sarados. Toda raiz de amargura, toda raiz de dor, aleluia. Além de entrar e ter saída para os seus dilemas, Jesus nos promete encontrar alimento
O alimento que o corpo precisa, o alimento que a sua fé precisa, o alimento que traz alegria de viver. Muitos têm tudo, mas não têm alegria de usufruir e desfrutar do que têm. Tem pessoas que falam assim: eu tenho tudo, mas eu não tenho alegria, eu não consigo dormir. Achará pastagem, achará descanso. E por isso que Davi falava que o Senhor me guia por pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Por que a tua mente está tão aflita? Deus está mandando perguntar para alguém aqui. Por que está tão preocupado com o dia de amanhã? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, diz o Senhor. Aquieta-te. Desfruta do seu dia de amanhã com alegria. Viva um dia após o outro. Porque a alegria vem ao amanhecer. Pode ter chorado a noite inteira, mas o renovo vem ao amanhecer. As misericórdias se renovaram ao amanhecer. Aquieta o coração. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus trabalhar. Deus cura, Deus cura a memória. Quantas vezes a gente é aflito por memória? Porque o diabo traz na memória o que não deveria trazer mais. É hora de reconhecer a guerra e dizer: ladrão de alegria, vai embora da minha vida agora, porque a minha memória a partir de hoje está sendo curada pelo meu Deus. Amém? Amém? Amém. Mate o sentimento que Satanás tem trazido para roubar a tua alegria. Mate toda a raiz de amargura que o inimigo traz, porque Jesus é a porta. É a porta que cura. É a porta que traz ao altar a cura. Por isso que quando você vem ao altar, o altar não te fere. O altar não te acusa. O altar te cura, porque Jesus é a porta. Quando a gente chega até a cruz, nós estamos deixando todo o nosso fardo, toda a nossa dor aos pés da cruz, porque Jesus é a porta. Entrará e sairá e achará pastagem. Você vai ver um futuro que você ainda não viu. Você vai ver valor em você que você ainda não tinha visto. Você vai ver as pessoas que estão ao seu redor de uma forma diferente, sem acusação. Não acuse mais, não aponte mais. Viva e desfruta do melhor de Deus. Se você já tem vivido com Cristo, desfrute dessa alegria. Pare de viver debaixo do acusador que é Satanás. E se você ainda não passou pela porta, o dia é hoje. Há um lugar para você passar pela porta que é Cristo e encontrar pastagem, descanso em alma. Às vezes a nossa mente ela vive em hiperatividade. A gente fica ansioso demais pelo fim e pela vitória. Mas o melhor processo é enquanto você está caminhando pela vitória, quantos presentinhos o Senhor nos dá, para você não desfalecer pelo caminho. O Senhor dá muitos presentes que às vezes a gente não está esperando, até a vitória final. Então desfrute dessa caminhada com os bons presentes que está para vir essa semana sobre você. Eu tenho posse. Conexões divinas, milagres, promoções de Deus, pessoas que vêm para te abençoar, pessoas que vêm para te elogiar, pessoas que vêm ver valor em você que não tinha visto. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, que o bom perfume de Cristo esteja sobre a tua vida. Porque Ele se encarrega de trazer bons presentes. E assim a tua fé não desfalece até a caminhada final. Aleluia! Não somos daqueles que retrocedem, desistindo pelo caminho. Não! Nós vamos até o fim, mas nós temos certeza que no fim a vitória é certa. Você poderia ficar em pé? O ladrão que é o inimigo da nossa alma chama-se Satanás. E ele tem prazer de destruir o lar. Ele tem prazer de destruir família. Ele tem prazer de destruir seus sonhos. Mas a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus faz cessar a guerra. A voz de Deus coloca todos os demônios para correr. A voz de Deus faz cessar a angústia da sua alma. Quando
Pedro viu Jesus andando pelas ondas, a voz de Deus só foi essa: vem, Pedro, vem. E Pedro foi, porque a voz foi dada: pode vir, sem medo. E Pedro experimentou o sobrenatural. O Senhor é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a voz que fala com você, e Ele está aqui para te guiar, para te proteger. Feche os seus olhos. Aleluia, aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e deixasse que a voz do Senhor soasse no teu coração. Qual é a área da tua vida que precisa ouvir a voz de Deus? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é poderosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Desperte chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Qual é a luta? Quais são as águas que têm vindo para te naufragar? Basta a voz do Senhor a teu respeito essa semana. Tem saída de escape, tem livramento. Alguém lá no teu trabalho que às vezes intenta contra você. Basta a voz do Senhor trovejando, bradando, para a honra vir. Ninguém resiste à voz poderosa do nosso Deus. Ele chama a existência aquilo que não existe. Ele chama nos quatro cantos da terra a tua bênção, o teu milagre hoje. Começa a pedir: Jesus, brada ao norte e ao sul, e traz um milagre para mim. Traz a bênção para mim. Traz um filho a mim. Traz um esposo para mim. Traz a minha esposa. Traz uma restituição. Traz cura. Traz salvação. Traz uma porta aberta. Começa a pedir: Jesus, a tua palavra, basta uma palavra tua. Traz a minha aposentadoria. Traz a justiça e a honra. Traz os meus papéis assinados. Traz transformação nos meus familiares. Traz libertação. Nós vamos cantar novamente. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Desperte chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A porta que Jesus te liberta, a
porta que é Jesus te restaura, a porta que é Jesus te restitui, a porta que é Jesus te traz novo caminho, te traz novo começo. Nessa noite é o momento de se achegar mais a Cristo. É no altar que recebe cura. Nós vamos cantar junto à cruz, há lugar para mim. Junto à cruz. E se você deseja aceitar a Cristo, levante a sua mão. Aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vocês que levantaram a mão, vem até a frente. Junto à cruz há lugar para ti.